resolvi começar essas lives para falar sobre hipnose e psicologia. Então o conteúdo vai ficar no Instagram, depois é postado no YouTube também. E ao longo da semana eu vou fazendo alguns cortes e colocando em ambas as redes. Eu fiz uma pergunta, eu deixei uma caixinha de pergunta ontem no Instagram falando sobre temas, e as pessoas mandaram sobre os temas que gostariam de ouvir. E um deles que eu achei interessante para começar essa live 1 é sobre os mitos da hipnose. Então eu vou começar explicando sobre o que é hipnose, as pessoas deixaram também outros conteúdos lá e que vão ser falados ao longo das lives que irão acontecer. Então, um dos mitos da hipnose, tá? Se hipnose é ciência ou não. Hipnose é 100% reconhecido pela ciência. Os estudos de hipnose são milenares, só que ainda tem muito esse preconceito, esse mito, porque só em 1997 ela passou oficialmente a ser reconhecida. Então, é uma ciência nova, é algo bem novo, e por isso ainda tem muito mito, as pessoas veem muita coisa na TV, e eu tô aqui para falar hoje disso também, do que as pessoas veem na TV. E então vamos começar a conversar. Então a hipnose é reconhecida pela ciência. Um psiquiatra chamado Henry Zetman, eu não sei pronunciar esse nome, mas ele foi uma das pessoas responsáveis por trazer a hipnose ao reconhecimento pela ciência. Ele observou e conseguiu relatar isso, que o neocórtex, responsável pela consciência, ele ignorava o sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável por processar os sinais que vêm do corpo, como a dor. E ele funciona, o sistema límbico ele continua funcionando normalmente durante a hipnose. Então a pessoa continua sentindo dor, continua sentindo emoções. Só que o neocórtex, que é o responsável pela consciência, ele fica mais vulnerável, tá? E as sugestões do hipnotizador. Então ele conseguiu observar isso, tá? Então a hipnose é reconhecida pela ciência. Por que tanto misticismo por trás da hipnose? Pelas coisas que ele é capaz de fazer. Então as apresentações que nós vemos no palco, que muito daquilo é real sim, eu não vou falar todos porque eu não sei o que você assistiu, eu não sei até onde é hipnose e até onde é charlatanismo. Mas muito do que acontece em palco é real sim. É possível comer cebola e pensar que é maçã? Sim, é possível. Eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Um mito da hipnose. Hipnose é a mesma coisa que estado de sono. Não, hipnose não é a mesma coisa que estado de sono. A hipnose é um estado da consciência e a pessoa precisa estar concentrada e focada na sugestão do hipnólogo. No estado de sono, você não controla os seus pensamentos, você não consegue controlar os seus sonhos. É possível induzir sonhos, tá? Mas você controlar 100% sozinho o que você está sonhando, isso não acontece. Fatores externos podem controlar muito mais do que fatores internos. Talvez você já sonhou que estava tendo um barulho e quando aconteceu esse barulho estava existindo. Então esse barulho externo é o que induziu ao seu sonho. Então hipnose não é estado de sono, tá? O nome hipnose ele vem de hipno, porque um dos médicos que estudou isso, ele acreditava que sim, que era sono e percebeu que não é, tá? Então a hipnose ela não é um estado de sono. Só que quando ele percebeu e tentou mudar o nome hipnose já havia sido popularizado. Então ele não conseguiu mais mudar esse nome. A hipnose pode ser usada como terapia? Pode.
A hipnose pode ser usada como terapia. O CRP já reconhece a hipnose como uma ferramenta dentro da psicoterapia. O Conselho Federal de Medicina, o CFP, também reconhece a hipnose. O SUS reconhece a hipnose como uma terapia alternativa. E também a Organização Mundial da Saúde reconhece a hipnose. Tudo isso por ser científico. Tá? Quando a gente fala que é científico, é porque já foi comprovado, já tem estudos, artigos científicos comprovando que a hipnose funciona. Então, a hipnose é ciência e ela é reconhecida pelos órgãos da saúde e ela pode ser usada como terapia. Só psicólogo e médico pode usar a hipnose? Não. Tá? Não tem ainda um órgão que regulamente isso. Não tem ainda um órgão que regulamente que só o hipnólogo e o médico podem usar como terapia. Então, infelizmente, ainda qualquer pessoa pode usar a hipnose como terapia. Por que eu falo infelizmente? A hipnose é muito fácil de fazer. Tá? Qualquer curso de final de semana, qualquer curso de um dia que você fizer, você aprende a hipnotizar. Tá? Qual que é o problema disso? A gente vai trabalhar com o subconsciente na hipnose. Quando a gente está trabalhando com o subconsciente, a gente vai trabalhar com essas emoções, como eu falei ali no sistema límbico. Acessa algumas memórias, sim, pode acessar algumas memórias. E pode ser que a pessoa que fez a hipnose ela não esteja preparada para lidar com qualquer emoção que possa surgir. Tá? Já aconteceu comigo de pessoas durante uma sessão de hipnose lembrar de um trauma do tipo abuso. Tá? Lembrou de um trauma de abuso na infância. Então será que essa pessoa que ela foi lá e fez um curso de final de semana, ela vai estar preparada para lidar com isso? Eu não estou falando que não, mas é um questionamento que eu faço. Tá? Será que essa pessoa vai estar preparada para lidar com essas emoções? Qualquer hipnose vai acessar essas memórias? Não. Hipnose de palco, por exemplo, aquelas hipnoses de entretenimento, elas têm só o objetivo de entreter. Então, não vai trabalhar essas memórias. Tá? Uma pergunta que me fazem: eu tenho medo de não voltar. E aí, isso é outra coisa que eu vou explicar agora. Voltar de onde? A pessoa tem medo de não voltar. Esse é outro mito. A hipnose, para acontecer, ela pode estar num estado de transe, mas não necessariamente, tá? Não é todo mundo que está hipnotizado que entra em transe. A hipnose ela acontece todos os dias. Todos os dias na nossa vida acontece a hipnose. Às vezes você só não sabe que é hipnose. Quando você está dirigindo e pensando em outra coisa, tá com algum problema, tá dirigindo, tá numa estrada, e aí você chega no lugar e você pensa: nossa, por onde eu vim? Eu nem lembro por onde eu vim. Você estava hipnotizado? Quando você está assistindo um filme e comendo pipoca, a pipoca acabou, você não percebeu que a pipoca acabou e colocou a mão e já está no fundo do balde. Você está hipnotizado. Tá? Você estava prestando tanta atenção no filme que você não viu quanta pipoca você comeu. Isso é hipnose. Quando acontece muito, muito, muito. Quando você está no celular, alguém vem e fala com você e você só fala: aham, tá bom. Se a pessoa falar pra você: repete o que eu falei, e você não souber repetir porque você só fez aham, tá bom, e não sabe do que ela estava falando, isso é hipnose. Outra coisa, você usa hipnose, você usa técnicas da hipnose.
eu já usei técnicas de hipnose para fazer a minha filha dormir. E não se assuste, você também já usou essas técnicas da hipnose para fazer a sua filha dormir. Uma das coisas da hipnose, uma das técnicas que a gente usa para ajudar na indução é aquela língua de S. Então, quem já fez hipnose comigo sabe que eu começo a usar a língua em S. E tudo que eu falo fica com mais S. Essa língua de S, ela ajuda a entrar, a induzir a hipnose. Então, quando você está lá com seu filho, que você faz... Sim, isso é uma das técnicas que a hipnose usa. E você usa de uma forma inconsciente, você não sabia disso até hoje, mas é um dos instintos que nós temos. Então, as técnicas da hipnose, uma das técnicas é usar esses instintos que nós já temos, que ajudam a indução à hipnose e até entrar no estado de transe, tá? Você, então, não tem a possibilidade de ficar hipnotizado e não voltar. Já ouvi, uma pessoa chegou em mim e falou que teve alguém que fez hipnose e não voltou. Gente, isso é impossível, tá? Se você conhece alguém que fez hipnose e não voltou, pode pedir para me procurar. Pode pedir para me procurar que a gente vai conversar, eu trago essa pessoa na live, porque isso não existe, tá? Não existe alguém que tenha feito hipnose e não voltado. Porque você não vai para lugar nenhum. É apenas um estado de consciência focado e concentrado. Eu vou contar meus segredos. Eu tenho muito medo de contar meus segredos. E se eu ficar hipnotizado e contar meus segredos? Você não vai contar os seus segredos. Você não está inconsciente. Você está consciente do que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo. Então você não vai contar os seus segredos. A menos que você queira contar já acordado. E então, se você quiser contar, você vai contar quando você estiver hipnotizado. Você não vai fazer nada do que você não queira. Existe uma coisa que nós chamamos de fator crítico. Esse fator crítico, ele protege o seu inconsciente, o seu subconsciente. Tanto que para estar hipnotizado, nós precisamos reduzir esse fator crítico. Tem um episódio de Chaves que o Seu Madruga, ele tá olhando para uma mulher, ele está encantado nessa mulher. E a Chiquinha chega e fala para ele: pai, eu posso pôr fogo na casa? Ele fala: pode. O fator crítico dele estava tão reduzido que ele nem percebeu o que ele falou. Então, uma das coisas que a gente faz na hipnose é sim reduzir o fator crítico. Porém, não tem como eliminar completamente esse fator crítico. Esse fator crítico, ele protege os seus princípios, a sua moral, os seus costumes. Então, não adianta eu hipnotizar alguém e falar: roube um banco para mim. Não vai funcionar. Pule de uma ponte, tire a roupa. Isso não vai funcionar, tá? Você não conhece relatos disso. Embora no Código Penal ele traz essa possibilidade da pessoa estar hipnotizada e cometer algum crime. Só que o Código Penal ele foi feito antes de... Essa parte do Código Penal ela foi feita antes da hipnose ser reconhecida como ciência. Provavelmente as pessoas que fizeram, elas não tinham um conhecimento real sobre a hipnose. Então tem isso sim lá no Código Penal, mas é impossível isso acontecer, tá? Alguém pode até alegar: eu matei porque eu estava hipnotizado. Isso aí vai ser uma ferramenta que a defesa vai tentar usar para tentar sair disso. Mas isso é impossível de acontecer, tá? Uma pergunta que já me fizeram: e se eu estiver hipnotizado e você morrer? Eu falei, eu espero não morrer durante a sua sessão, tá? Mas o que vai acontecer, você está concentrado, você está consciente.
Se eu parar de falar em algum momento, você vai perceber. Quando você perceber, você vai abrir os olhos e vai ver o que está acontecendo comigo. Por favor, tente me socorrer, tá? Se der tempo de me socorrer, tente me socorrer. Não tenho medo de morrer, mas também não tenho pressa. Então, se você estiver hipnotizado e eu morrer, o que vai acontecer é que você vai abrir os olhos ou perceber que a hipnose parou de acontecer naquele momento. Uma das coisas interessantes que eu estava falando lá, que a pessoa não conta segredo, é que você não é... O hipnólogo, ele não comanda sua mente, tá? Não, ele não... Olha, faça o que eu falar. Não, ele dá sugestões e você vai aceitar a partir daquilo que você acha correto ou não. Uma das hipnoses que eu fiz em uma escola, estava ali com os adolescentes de ensino médio fazendo hipnose, essa hipnose de apresentação. Então eu chamei a menina até o palco e comecei a fazer a hipnose com ela ali para entretenimento. Ela esqueceu o nome, ela viu famoso na plateia, foi lá, pediu, e não era famoso, era outro aluno, mas ela viu famoso na plateia, foi lá, pediu para tirar foto, tirou selfie, abraçou, ela esqueceu o nome dela, ela mudou de nome, ela esqueceu o número, ela já estava muito aberta às sugestões, ela já estava hipnotizada, completamente hipnotizada. Então eu dei um comando bem simples. Eu falei, olha, eu vou coçar a minha barba e cada vez que eu coçar a minha barba, você vai dar muita risada. Era um comando bem simples para quem já tinha até tirado foto com um famoso na plateia. Pedi para ela abrir os olhos, cocei a minha barba e ela não riu. Eu aproveitei a oportunidade e perguntei ali para ela, na frente de todo mundo, por que você não está rindo? Ela falou, eu tenho vergonha de rir em público. Então esse foi o dia que a hipnose deu errada. Ela tinha vergonha de rir em público, ela não teve vergonha de ver famoso na plateia, ela não teve vergonha de esquecer o nome, mas de rir em público ela tinha vergonha. Então, quando o fator crítico entendeu que aquilo iria colocá-la numa posição de vergonha, de talvez até humilhação, ela não fez. Tá? Então, o hipnólogo não controla a mente do hipnotizado. Aproveitando isso, passo para o outro mito da hipnose. Todo mundo é hipnotizável? Sim, todo mundo é hipnotizável. Mas a hipnose ela não é uma queda de braço mental. Quando uma pessoa chega em mim e fala, você não consegue me hipnotizar? A primeira coisa que eu falo é, tá bom. E não respondo mais nada. Quando essa pessoa fala isso, provavelmente ela acredita que a hipnose ela acontece com pessoas de mente fraca. E ela é uma pessoa de mente forte. Então, isso acontece, tá? Das pessoas chegarem e falar, você não consegue me hipnotizar. Então, o que eu faço é só falar, tá bom. Isso vai reduzir o fator crítico da pessoa e se ela estiver aberta e quiser saber do que está acontecendo e vier me perguntar sobre a hipnose, se estiver aberta a isso, então a gente até vai conseguir fazer um trabalho legal. Qual que é a diferença dessa hipnose de apresentação e da hipnose na clínica? Normalmente, quando a pessoa chega na hipnose na clínica, ela já está aberta a isso. Tá? Ela marcou um horário, ela está pagando para isso. Muitas vezes ela pesquisou antes, tem gente que pesquisa antes o que é hipnose. Então ela está aberta à hipnose, ela está aberta a sugestões. Então é quase que 100% que já é hipnotizado na primeira sessão. Algumas pessoas podem levar mais de uma sessão, mas é quase que 100% que já é hipnotizado na primeira sessão. Na hipnose de palco, tem muita gente desconfiada, tem a questão de acreditar que pode ser algo espiritual, que tem medo de não voltar. Então não é todo mundo naquele momento que está aberto a isso. Tá?
Então, por que dá certo a hipnose que você vê na TV? O hipnólogo ele faz uma sugestão simples, que é a sugestão de colar as mãos. Numa plateia ali de 50 pessoas, de 10 pessoas que seja, com certeza alguns vão colar a mão. Com certeza. Então ele vai chamar essa pessoa que já colou a mão, ou seja, ela está aberta a isso. Então ele chama essa pessoa que está aberta à hipnose naquele momento para fazer a hipnose de apresentação. E é por isso que sempre dá certo. Tá? Então a hipnose não é uma queda de braço mental. É possível hipnotizar uma pessoa que não quer ser hipnotizada, que está com esse fator crítico aumentado? Sim, é possível. Numa hipnose de apresentação, eu nunca faço, porque é um desgaste inviável. Tá? Já fiz. Uma das coisas é a hipnose conversacional, que essa eu não costumo usar na clínica. A hipnose que eu uso na clínica é ericksoniana. Mas a hipnose conversacional ela é usada em persuasão, propaganda, e é possível reduzir o fator crítico da pessoa pela hipnose conversacional. Mas se já tem pessoas que estão mais abertas a isso, para que eu vou me desgastar tendo que usar mais técnicas, mais ferramentas em uma pessoa que ela não quer ser hipnotizada? Porque ela acredita que a mente dela é forte e que só ela controla a mente dela. Quando eu estou te falando que a hipnose ela é um estado de concentração. Então a pessoa que consegue se concentrar naquele momento, ela vai conseguir ser hipnotizada. Tá? Não existe uma queda de braço mental. Hipnose funciona com todo mundo? Sim. Hipnose funciona com todo mundo. Como eu falei, há algumas pessoas mais abertas a isso, outras menos. Quando a pessoa já procura, por isso ela já está aberta a isso. Que mais? A hipnose como anestesia. Como eu falei, o neocórtex ele continua funcionando, ele é reduzido e o sistema límbico continua funcionando. Então a hipnose de anestesia, a pessoa está sentindo dor, tá? Mas ela não... Mas uma parte do cérebro sente essa dor está acontecendo no corpo dela, mas a parte da consciência não reage a essa dor. Então a pessoa às vezes sente só um incômodo. Eu já tenho um vídeo no meu canal e aqui no Instagram de uma tatuagem sem dor. Eu quero fazer para vocês verem a hipnose em um consultório odontológico, a pessoa fazendo algum procedimento nos dentes e estando hipnotizada, só com a anestesia da hipnose, para vocês verem como isso funciona. Então, se tem algum médico, algum dentista aí assistindo que seja próximo aqui da minha região de Rio Preto, eu fico à disposição para a gente ir fazer e gravar esse vídeo, tá? Então é possível. A hipnose de palco é a mesma coisa que a hipnose da clínica? Não, porque o objetivo da hipnose de palco é entreter. A hipnose da clínica, o objetivo é terapêutico. As técnicas são as mesmas, as formas de acesso são as mesmas. Então, é uma hipnose, os objetivos são diferentes. O que acontece quando uma pessoa come cebola pensando que é maçã? A cebola, a pessoa sabe que é cebola, ela está vendo que é cebola, mas o nosso cérebro ele tem uma capacidade de fantasia muito grande. Quer ver só como o seu cérebro tem uma capacidade de fantasiar? Quando você está perto da hora do almoço, você abre o Facebook, antigamente eram os canais de TV, né? Você abre o Facebook e tem lá uma receita perto da hora do almoço. A sua boca começa a salivar e o seu estômago ele começa a roncar. Isso é o seu corpo se preparando para receber um alimento. Então, tá na fantasia, tá num vídeo, mas o seu corpo não soube diferenciar. Quando você está assistindo um desenho, como Rei Leão, Irmão Urso ou Bambi, e você chora, você sabe que um desenho não morre. Mas o seu corpo ele não soube diferenciar a morte real da morte da fantasia.
Então o seu corpo reagiu com lágrimas, como se aquela morte fosse real. Então é o mesmo princípio que usa para comer cebola, acreditando que é maçã, tá? A gente trabalha essa fantasia e a pessoa vai buscar a referência que ela tem de maçã e lembrar do sabor da maçã. E se eu falar para a pessoa conhecer, sentir o sabor de um alimento que ela nunca comeu, que ela não tem referência nenhuma disso, é muito provável que não dê certo, tá? Porque o fator crítico ele não vai conseguir entender o que é isso, ele não vai conseguir entender o que é essa fruta, e aí a pessoa, ao comer cebola, ela vai acreditar que é cebola. Então é possível, tá? É possível comer cebola acreditando que é maçã. Eu acho que as coisas que eu tinha para falar hoje eram essas, tudo que eu anotei aqui. Esses são os mitos da hipnose. Outro mito é que não existe uma palavra mágica, tá? Não existe uma palavra mágica que fala e coloca em transe, que fala e coloca em hipnose. São várias técnicas, entre elas algumas palavras que o seu inconsciente ele entende de uma forma diferente. Até números, por exemplo, o número 3 ele tem uma expressão maior para nós, assim como o número 10. Então, quando eu estou fazendo um processo de indução de contagem, eu vou parar mais no número 3 e no número 10. Então, às vezes, algumas coisas que a gente vai falar, a gente repete 3 vezes para a pessoa, para que o inconsciente ele grave aquilo com uma consistência maior. Então, quando eu vou passar uma sugestão, eu normalmente repito 3 vezes para a pessoa. Tá? Então existe sim é um conjunto de técnicas que leva à hipnose, e que eu vou fazer um curso sobre isso, inclusive, para você estar aprendendo também. Porque a hipnose ela é muito fácil, ela pode ser usada em qualquer momento do dia. Como eu falei, até para fazer o filho dormir. Tá? Então, outra coisa que eu ia falar, hipnose e religião. A hipnose, ainda por algumas religiões, e eu venho de um contexto cristão, meu pai é pastor, e eu venho de um contexto cristão e religioso. E a hipnose, em muitas igrejas, ela é vista como algo proibido, porque ninguém pode controlar a sua mente, e só Deus pode controlar a sua mente. E realmente, o hipnólogo não controla a sua mente, tá? Uma coisa que ninguém fala é que muitos líderes religiosos e muitas religiões usam até as técnicas da hipnose em seus rituais. Muitas vezes sem saber, como eu falei. Às vezes você já usou hipnose para fazer o seu filho dormir, técnicas da hipnose, e você não sabia. Então, quando eu vou falar isso, Benny Hinn é um pastor que assopra nas multidões e as multidões caem. Foi um pastor que ficou muito famoso com isso. Tem um outro pastor que você talvez já tenha visto algum vídeo. Ele passa o paletó nas pessoas e as pessoas caem. O pastor metralhadora, que também virou meme na internet, ele faz metralhadora e cai. Isso tudo é hipnose, tá? Isso tudo é hipnose. Tem um show do Derren Brown. O Derren Brown é um mentalista e ele faz um show que chama Milagres, está na Netflix. Assista esse show e você vai ver como é possível realizar milagres com a hipnose. Então, muito do que acontece em cultos religiosos, em rituais religiosos, é hipnose. Essas pessoas são charlatãs? Não necessariamente, tá? Porque às vezes a pessoa usa a hipnose e não sabe que está usando a hipnose ou técnicas da hipnose. Mas muito do que acontece é hipnose. Tem um outro canal no YouTube que chama O Neuromágico, e ele fala só sobre isso. Ele fala só sobre charlatões
que usam hipnose, que usam técnicas de mágica para simular milagres. Então, a religião ela ainda não conhece muito disso. Como eu falei, é uma ciência nova e as pessoas ainda têm muito mito por trás disso. Mas muito do que acontece em religiões é hipnose, tá? Se você tem alguma dúvida sobre isso, fique à vontade para me chamar. Esse é o meu campo de estudo, tá? Eu estudo a mente e o comportamento humano. Estudo a mente e o comportamento humano dentro de religiões, então fique à vontade para me chamar e tirar qualquer dúvida sobre isso. Mas muito do que acontece em religião é hipnose, apesar de muitos religiosos serem contra a hipnose, por falta de conhecimento provavelmente. Tá? Uma das coisas que a gente está vivendo é sobre ciência e opinião. Você pode ter a sua opinião sobre o que você quiser, mas a ciência não liga para a sua opinião, tá? Assim como ela não liga para a minha. Então eu posso ser contra o que eu quiser. Eu posso ser contra a vacina, né? Um movimento anti-vacina que surgiu aí. Mas a ciência não liga para a minha opinião. A natureza não liga para a minha opinião, tá? Então a hipnose acontece, é uma coisa natural. Você é hipnotizado, inclusive quando você está num culto que o líder religioso lá na frente está falando, o pastor está falando, e você consegue se desligar de tudo que está acontecendo à sua volta. Isso é hipnose, embora muitas vezes as pessoas não sabem, como eu falei. Assim como quando você está assistindo um filme, você pode estar hipnotizado, quando você está assistindo uma palestra ou um culto religioso, você pode estar hipnotizado. Porque a hipnose é um processo natural do ser humano. Então, você que está assistindo no Instagram, dá um pulinho no link na minha bio. Lá tem os meus canais, as minhas redes, inclusive o YouTube. Eu preciso de mais seguidores para poder mudar o nome colocar o meu nome no link do YouTube. E você que está assistindo no YouTube, tem o link aí na descrição também para você seguir as minhas outras redes. Fica à vontade para entrar em contato em qualquer dúvida. Eu fico à disposição para, dentro daquilo que eu sei, estar ajudando vocês a desmistificar um pouco da psicologia e da hipnose. Então esse foi o episódio de hoje, a nossa live 1, sobre os mitos e as verdades da hipnose. Muito obrigado!